gente está iniciando hoje uma série que se chama O Extraordinário Jesus. E aí a gente vai falar algumas coisas a respeito de Jesus. E a palavra de hoje vai ser o foco extraordinário de Jesus, né? Então a gente vai falar um pouquinho de foco. E acho que para a nossa geração, eu me incluo nela, apesar de eu estar um pouquinho mais velho que vocês, mas acho que a partir da minha a gente já começa a sentir a diferença. Eu sempre uso o exemplo das gerações aqui, mas a nossa geração ela tem muito o costume de fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? E eu sou assim também. Então eu estou lá no meu trabalho, para vocês terem uma ideia, acho que muita gente deve sentir assim. Eu não consigo muito me concentrar para fazer as coisas no silêncio absoluto, assim. Então, tipo, eu estou trabalhando com fone de ouvido, escutando música, e estou com uma planilha aberta, e na outra tela eu estou com uma página da internet aberta, e estou fazendo todas as coisas, e está tudo rolando, tudo está seguindo e tal, e é a forma de trabalhar. Só que muitas vezes a gente acaba perdendo foco, né? Eu trabalho muito fazendo pesquisa de mercado, essas coisas bem chatas assim. Tipo, pesquisar concorrente, como vai, como não vai, quais as tendências, macroeconomia, esse tipo de coisa. E então tem que pesquisar muito na internet. E cara, às vezes eu começo pesquisando lá como que vai ser as tendências de produção industrial, PIB, não sei o quê. E quando eu vejo, eu já estou vendo o Corinthians, já estou vendo, tudo menos o coisa. Falar nisso, o Caça tá de banco hoje, tá, gente? Infelizmente, porque ele veio mal vestido, então ele não vai poder. Estrelinha pro Felipe Harold, por favor. Coloca uma estrelinha para ele. Então, assim, tudo isso para dizer o quê? É muito difícil a gente conseguir manter o foco. E quando a gente vai pensar na vida, então eu usei um exemplo corriqueiro, um exemplo de dia a dia, que você começa ali, vocês que estão em fase de estudo, você começa a estudar, vai pesquisar alguma coisa na internet, quando você vê se está indo para o outro lado. Hoje, a forma como a internet é feita, as pessoas que trabalham com mídia, né, tipo a Isa, o pessoal da comunicação sabe como isso acontece, mas a forma como a internet é feita, gente, tipo, hoje você pesquisou lá, ontem você entrou e falou assim, putz, eu gostei do tênis Adidas XPTO. Você jogou lá no Google, Adidas XPTO, tal, você viu os preços, não sei o que, tal, mas tipo, beleza, você só estava dando uma olhada. Aí amanhã você vai estudar. Tipo, aí na página que você entra para pesquisar sobre o seu estudo, o tênis fica aparecendo lá do ladinho. Aí você entra no Facebook para ver não sei o que, o tênis está lá na sua lateral do Facebook. Aí, tipo, gente, não é o Espírito Santo que está falando para você comprar o tênis. É tudo um jogo todo de marketing que vai te tirar o foco ali para você buscar o foco no tênis. Então, assim, na nossa vida, em geral, é muito difícil você conseguir manter o foco, né, nessas coisas pequenas. Quanto mais no seu foco de vida, né? A gente já sabe, cada um aqui sabe qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida, né? E cada um aqui sabe como perseguir esse propósito, como se preparar para ele, né? Será que a gente está mantendo o foco naquilo que Deus preparou para a gente, naquilo que Deus quer para a gente? Se a gente ler lá João 6, 38 a 40, diz o seguinte: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus ele veio à Terra já com um foco bem claro, né, ser o Salvador. E ele lutou para manter esse foco durante toda a passagem dele na Terra. A gente vê nas diversas passagens e nos memes vocês vão acompanhar, porque tem muitos clássicos com relação a isso. Jesus, ele, em todo momento, a única coisa que tirava ele do sério era se alguém tentava tirar ele do foco que ele precisava seguir. Então ele sempre buscava estar no foco, né? E eu acho que aqui o nosso público é um público que está iniciando o estudo para o vestibular, é o público que está definindo aonde vai trabalhar,
ou que já está iniciando a carreira no trabalho, então que está moldando um pouco como vai ser o seu perfil profissional, né? Então é importante a gente saber como fazer isso, como manter o foco, como será que Jesus, o extraordinário Jesus, fez, né? Por coincidência, hoje eu estava até conversando com a Dani Harold, e a gente estava falando sobre os estudos, tal, e ela falando o curso que ela escolheu, e aí ela falou, a partir do momento que eu escolhi meu curso, então a partir do momento que eu defini qual que era o caminho que eu ia seguir com relação à faculdade, eu comecei a estudar muito mais. Eu comecei a estudar todo dia. Eu não estudava só para a prova, eu estudava para aprender mesmo. E aí ela falou assim, agora sim eu me sinto uma estudante, de verdade. Porque eu sinto que eu aprendi. Chega na prova, eu não preciso estudar para a prova. Eu só vou lá, dou uma relembrada tal, e vou para a prova e vou bem, né? Então, isso é você ter foco, isso é você conseguir fazer com que o seu dia a dia trabalhe para aquilo que você determinou como um objetivo, né? Então, o primeiro ponto com relação a Jesus, ele começou muito cedo a se preparar para esse chamado. Claro que ele é o Filho de Deus, e desde que ele nasceu, ele já sabia qual era o chamado dele. Vocês viram que ele fala aqui em João 6, que a gente leu há pouco. Lucas 2, 41 a 52, fala o seguinte: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Então você vê, desde os 12 anos, Jesus já estava na sinagoga discutindo, né, no caso aqui no templo, discutindo com os estudiosos. E eles já se admiravam daquilo que Jesus fazia, né, da inteligência que ele tinha, de como ele conhecia a palavra, de como ele manejava a palavra. Jesus, ele discutia tudo aquilo que com os mestres da lei ali, no detalhe. Ele discutia muito a fundo. E se vocês lembrarem lá do Velho Testamento, a gente sabe que um dos principais pecados, e semana passada semana passada? Que foi o PLB? Foi, né? Que a gente fez o PLB com os profetas menores, a gente via que era recorrente entre os profetas menores o pecado de negligência com a palavra. Então, muito da queda do povo de Israel lá no Antigo Testamento foi por conta da queda da palavra, né? Então eles eram muito negligentes com relação ao estudo da palavra. E a partir de então, todo aquele sofrimento que eles tiveram na Babilônia fez com que o povo ficasse muito duro e muito mais, entre aspas, responsável com relação a isso. Então eles estudavam muito. Eles estudavam muito, tanto que eles sabiam a lei de cabo a rabo. Eles sabiam cada coisa como que deveria ser feito, né? Só que isso acabou trazendo um outro problema para eles. E aí Jesus era com esses caras, com os mestres desse tipo de estudo, que Jesus estava discutindo e estava impressionando. Então, será que quando a gente define qual que é o nosso foco, a gente se prepara para aquilo que a gente definiu? Será que a gente está trabalhando por onde chegar naquilo? A gente sabe que Deus pode todas as coisas, né? Ele pode muito bem do dia para a noite, como a gente já viu diversos testemunhos, fazer uma pessoa falar uma língua diferente. A gente já ouviu vários testemunhos, e Deus realmente pode fazer isso. Mas eu acho que se você, por um acaso, achou que você deve ser um missionário na China, de repente, por que não iniciar um estudo do mandarim e se dedicar a isso, né? Então a gente tem que se preparar
para o chamado que Deus tem para a gente. Mateus 7, 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui é uma outra passagem falando a respeito de Jesus dentro da sinagoga, falando com os mestres da lei. E aí eu fui estudar um pouco no original, as coisas que queria dizer tudo isso, e se ensinava tal. E o que fala é justamente que Jesus, o foco dele nos estudos e nas coisas que ele falava com esses mestres da lei, não era a lei em si, não eram os rituais que a lei trazia, né, porque isso os caras sabiam de cor, quantas ovelhas, quantos bois tinham que fazer na Páscoa e tal. Não era isso. Era principalmente as coisas relacionadas ao emocional, né? Então ele tinha a graça naquilo que ele falava, e o foco dele era glorificar o nome de Deus, porque ele estava ali como o Cordeiro, né? Então ele estava ali como o Salvador, ele estava ali como aquele que tinha que ensinar a palavra de Deus, né? Você vê que tem a passagem que ele fala que ele não veio para negar a lei, ele veio para cumprir. E ele cumpriu a lei, só que ele cumpriu a lei sem trazer peso, sem trazer julgo. Ele cumpriu a lei trazendo leveza. Então, é possível você manter foco naquilo que você determinou como sendo o seu chamado, naquilo que Deus colocou no seu coração que é o seu chamado, sem que você passe por cima das pessoas, sem que você seja duro, sem que você seja arrogante, né? Então, é isso que Jesus ensina pra gente. Como que você tem foco, como que você trabalha em cima de um chamado que Deus colocou na sua vida, sem que você mude com as pessoas, sem que você passe por cima das pessoas. Pelo contrário, que as pessoas que participam do processo do seu trabalho, participam do processo para você chegar naquele chamado, que elas também sejam impactadas, que elas também conheçam a Deus através da sua vida. Segundo ponto, tudo o que Jesus fazia visava o cumprimento do seu chamado, né? Então, desde as pequenas coisas, Jesus tinha como foco o cumprimento do seu chamado. Quais os amigos de Jesus que a gente vê na Bíblia? Que falam assim que ele teve de amigos, tal. Tem, fora os discípulos, tem lá Lázaro que fala que era um amigo de Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, tal. Então, você vê assim, ele tem um foco e ele trabalhou por aquele foco em todas as áreas da vida dele. Os amigos dele, as pessoas mais próximas de Jesus, as pessoas que conheciam o íntimo de Jesus, eram os discípulos. Eram aqueles que ele estava treinando para que seguissem com a palavra depois que ele fosse. Então, tudo gira em torno do chamado que ele tinha. Por isso que a gente tem que, desde muito cedo, buscar entender qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, né? O que Deus quer que a gente escolha como faculdade, o que Deus quer que a gente escolha como trabalho. É muito importante que desde cedo você já tenha muito claro aquilo que você vai fazer para que, como a gente falou aqui antes, você já comece a se preparar para isso, e 2, para que tudo aquilo que envolve você te ajude a chegar aonde você pretende chegar. Os lugares que Jesus ia, né? Os lugares que ele ia era só para impactar as pessoas, era só para curar as pessoas, para fazer os milagres, para que mais pessoas fossem impactadas. Quando a Isa falou ali do Sermão do Monte, foi uma multidão que subiu com ele, não foram só os discípulos. Claro, para os discípulos ele tinha algo especial, né? No final do ministério, ele esteve ali com os discípulos para que ele garantisse que a palavra dele, depois que ele saísse, depois que ele fosse crucificado, que ele fosse para a glória, que a palavra dele se perpetuasse, que ele deixasse um legado sobre aqueles discípulos. Então ele teve um momento especial com eles. Mas em todo o tempo o foco dele foi as pessoas, foi trazer as pessoas para Deus, que é justamente o chamado dele. Mateus 16, 21 a 24 diz o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor,
isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e tome a sua cruz e siga-me. Acho que essa é uma das falas mais fortes e ríspidas de Jesus, assim. É uma das falas que gera até, né, tipo, por que Jesus foi tão falou tão forte, assim, tão ríspido com relação contra Pedro, né? E o mais impressionante, quando você está lendo na sequência as coisas, antes disso, tipo 2, 3 versículos antes, é justamente quando Jesus fala que Pedro vai ser a rocha onde vai edificar a igreja. Então, assim, Jesus via em Pedro, claro, um grande potencial, e tanto que Pedro, depois que ele entendeu qual que era o propósito, qual que era o chamado dele, ele realmente foi tudo aquilo que Jesus depositou sobre ele. Mas nesse momento, Pedro estava simplesmente tentando desviar o foco de Jesus. Vocês lembram no começo que eu falei, se tinha uma coisa que tirava Jesus do sério, era alguém tentando tirá-lo do foco. Então Pedro tentou fazer isso, cara, Jesus cortou rispidamente, porque para ele quem tentava tirá-lo do foco era Satanás. Então mesmo ele tendo acabado de falar uma coisa muito importante, né, colocando Pedro como sendo, naquele momento ele acabou sendo o líder dos discípulos ali, de todos os discípulos, foi o que mais apareceu, depois veio Paulo. Jesus não se importou, porque a partir do momento que você tentou desviar o foco, aí não vem de Deus. Então, isso para que serve para nós, né? Como que a gente lida com as coisas que tentam desviar o nosso foco? Como eu já falei, a gente tem várias fases da vida aqui. Então, o que será que desvia o nosso foco? Será que é um namoro? Será que é a faculdade, o trabalho, as amizades, enfim? Será que tem algo tentando desviar o seu foco? Tem algo tentando te tirar da linha para você chegar no seu chamado, para você chegar no seu propósito? O que está te desviando? O que está te afastando de Deus? O que está te deixando chateado? O que está machucando o seu coração? Porque nada dessas coisas vem de Deus. O que Deus espera, o que Deus quer da gente, Ele quer o melhor para a gente e Ele quer que a gente continue glorificando. Então, se tem alguma área na sua vida que faz com que você não glorifique a Deus, tome cuidado, porque isso pode ser a sua pedra de tropeço. E como será que a gente está lidando com essas coisas? Será que a gente está, assim como Jesus, tratando isso com a seriedade que ela merece? Como ele falou aqui com Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Ou será que a gente está relevando e a gente está deixando ir, vai levando, só que aí quando a gente vê, a gente já se afastou, a gente já esqueceu, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Todas essas fases que eu falei, faculdade, namoro, trabalho, amizade, todas elas são importantes, né? E todos nós vamos passar por ela. Só que a gente tem sempre a opção, se a gente vai querer passar por elas com essas fases acrescentando algo para nós, ou se a gente vai passar por elas cheio de feridas. Porque essas fases, elas são legais, importantes, mas elas também são bem perigosas, né? Porque é um momento onde você muda muitas vezes de turma, né? É um momento onde no trabalho, por exemplo, você passa a ser reconhecido, então seu ego pode se inflar um pouco. É um momento onde as pessoas tentam te trazer cada um para a sua turma. Todo mundo tem a sua zona de conforto, todo mundo vai querer puxar o outro para a sua zona de conforto, né? A nossa zona de conforto tem que ser aqui dentro, tem que ser buscar aquilo que Deus tem para a gente, né? Então tome cuidado com aquilo que desvia o seu foco. Como que Jesus lidou com essas coisas, né? Como que Jesus lidou com as coisas que tentavam desviar o foco dele? Com relação a Pedro a gente já viu. Porque pensa aqui, né?
Jesus ele já sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que ser crucificado e ele sabia tudo o que ia acontecer antes da crucificação. Que ele ia ser açoitado, que ia ser dolorido, ele sabia todas as coisas, né? E você acha que era fácil para ele? Tanto que lá no Getsemane ele mesmo falou, né? Se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, é reconfortante, né? Para aquele que é o Todo-Poderoso, que pode fazer qualquer coisa, alguém chegar e falar assim, não, você não precisa morrer, você precisa ficar aqui com a gente. Então imagina você se preparando para algo muito difícil, né? Sei lá, um vestibular de medicina, onde você tem que se sacrificar demais. Você fala assim, cara, vai ser um mês aqui sem sair, o tempo inteiro dentro de casa estudando e tal. E a pessoa chega para você e fala assim, cara, não, você é muito inteligente. Você já é mó inteligente, vai mó bem no cursinho e tal, para quê? Para que você vai fazer isso? Para que você vai deixar se sacrificar tanto assim? Não precisa, você vai passar e tranquilo e vamos para a festa, vamos fazer outras coisas, né? Tipo, cara, para que você vai se dedicar ao seu trabalho? Para que? Você já está bem, o pessoal te reconhece e tal. Enfim, essas coisas, elas vêm e aí a gente tem a opção de seguir ou não seguir. Jesus, ele sempre escolheu seguir. Jesus, um outro ponto aqui, ele não perdeu o foco nas dificuldades. A gente vai passar por dificuldades. Você pode ser perseguido no seu trabalho, você pode não ir tão bem na faculdade. Muitas vezes você escolhe o curso que você amou e que você desejou a sua vida toda, mas aí na hora que você começa a estudar, a fazer aquele curso, tem uma matéria ou outra que você não vai bem. Cara, eu escolhi fazer engenharia. Tipo, eu gostava de exatas, tal, achava que eu ia bem de matemática, física era legal. Falei, cara, vai ser engenharia mesmo. E aí eu fui tal, amando aquilo que eu tinha escolhido. Só que tipo, você estuda o primeiro semestre desenho técnico. Putz, cara, eu não consigo desenhar a casinha, o solzinho, dando risada, tá ligado? E aí você tem que desenhar a peça e você tem que imaginar como que é a parte de trás da peça, porque você não está vendo. Enfim, só com a descrição lá e tal, tipo, cara, mega dificuldade. Então, assim, a gente vai ter dificuldade naquilo que a gente escolher, a gente vai ter dificuldade para cumprir o nosso propósito, né? E como que a gente vai lidar com isso? Logo no início do ministério de Jesus, a gente tem lá Mateus 4:2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Cara, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, tipo, é o mínimo, né? Tipo, é muita fome. E aí, sim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus foi ser tentado no deserto. Então ele estava totalmente esvaziado, né? Fisicamente frágil, mas espiritualmente forte. Fisicamente frágil, e ele foi. Isso para quê? Para mostrar que ele venceria todas as tentações da carne. Todas elas. Ele venceu o físico, porque quando Satanás ofereceu o pão para ele, ele falou que nem só de pão viverá o homem. Ele venceu o ego até, né? E aí aqui, quando eu fui pegar esse exemplo, eu falei, meu, por que Jesus venceu aqui o ego, né? Quando Satanás levou ele no pináculo do templo. Eu entendi que ele venceu o ego porque Satanás falou assim, cara, se você pular daí, é certo que os anjos vão vir e vão te pegar e tal, vão te segurar. Tipo, cara, claro que Deus não deixaria que Jesus morresse ali. E Jesus sabia disso. Ele sabia que ele poderia ordenar e ele não cairia ali e não morreria. Mas ele não poderia obedecer Satanás. Então, ele tinha que controlar o próprio ego, a própria volúpia de tipo, cara, eu posso. Né? Porque a gente, quando alguém fala pra você, cara, você não pode, você não vai conseguir pular aquilo ali. Tipo, cara, aí você vai conseguir. Você não vai conseguir passar na prova. Cara, aí você vai conseguir. Né? Então, imagina você já sabe tudo que vai cair, ou tipo, no seu trabalho,
você já fez 500 vezes aquela apresentação e alguém fala assim, cara, você não consegue fazer. Você não vai conseguir. Alguém te desafia a fazer. Cara, você vai e faz. E Jesus, ele venceu isso também, né? Porque ele sabia que ele poderia ultrapassar aquilo, mas ele não quis obedecer o diabo. E os bens, né? Então a parte financeira, a parte de bens também, né? Porque Satanás ofereceu para ele todas as cidades que ele podia enxergar ali, e mesmo assim ele negou. E isso sim é algo muito difícil para a gente nos dias de hoje, né? Quem já está no mercado de trabalho sabe como é, e quem ainda não está já imagina, né? Você vê aí todas as coisas de Lava Jato e tal, cara, é muito difícil, é difícil mesmo, assim. E a gente imagina que não, são só esses políticos corruptos e tal, que essas coisas acontecem, mas isso acontece em todo o tempo com a gente. E esse é o tipo de coisa que pode abrir uma brecha na sua vida. Esse é o tipo de coisa que pode te desviar do foco, né? Quando eu coloquei aqui namoro, faculdade, trabalho, amizades, mas também pode ser algo que você abre uma brecha por uma besteira sua, né? E eu acho que essa área financeira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as ofertas elas são muito grandes mesmo, assim. A gente acha muitas vezes que só nesses níveis de diretoria, presidência, tal, acontece esse tipo de coisa. Cara, nos níveis mais baixos das organizações, essas coisas acontecem todo dia. Todo dia alguém oferece uma vantagem para o outro, todo dia alguém quer ser mais esperto do que o outro, todo dia alguém vai lá na sua casa e faz algo irregular, faz uma instalação irregular, todo dia alguém quer levar vantagem. Então, se a gente pensar que o roubar aqui, a parte dos bens, e você ter uma vantagem e tal, acontece em todos os níveis, a gente passa a tomar mais cuidado. A partir do momento que a gente tira aquela mensagem do nosso coração de tipo, cara, isso nunca vai acontecer comigo. Nunca pensem assim, nunca pensem que vocês, não, nessa área eu não vou ser tentado, porque, essa área eu me garanto mesmo, porque essa área eu sou embaçado. Não. Se preparem para, né? Imagina que aquela situação possa acontecer com você, como você ia agir, né? Imagina, faz uma situação hipotética na sua cabeça, para que quando aquilo acontecer, você não se pego desprevenido, né? Porque essas coisas acontecem. Já aconteceu comigo algumas vezes, quando a gente trabalha nessa área de vendas e tal, cara, tipo, acontece das pessoas, o cara te pede uma vantagem para ele, né? Ele vai te pedir uma propina, e aí ele fala assim, se você fizer assim, eu ganho, mas aí eu dou X% para você. Então, tipo, todo mundo ganha, tá beleza. Porque meu dinheiro nem é seu, entendeu? Então, as pessoas tentam mascarar, fazer com que aquilo, tipo, cara, isso daqui é uma coisa normal, não é nada demais. Fica tranquilo, não vai acontecer nada. Então, quando Jesus foi tentado no deserto, durante todo aquele tempo, com fome, podendo ter todas as coisas, porque Satanás estava oferecendo todas as coisas para ele, e ele estava ali por conta própria, né? O que Jesus deixou claro ali? Que ele não tinha brechas na vida dele. Ele não tinha nenhuma brecha. A gente precisa lutar muito todos os dias para que a gente feche todas as brechas, né? Claro que diferente de Jesus, que é um ser perfeito, um ser sem pecado, a gente tem os nossos pecados e a gente tem as nossas fraquezas. E isso também é muito importante a gente conhecer. É importante que a gente ore a Deus e peça o entendimento das nossas fraquezas. Por quê? Cara, se você tem uma fraqueza com bebida ou com drogas, você não vai lá no meio da Cracolândia e ficar lá andando lá, entendeu? Não, vou evangelizar lá. Não. Tipo, você vai ter que lutar contra aquilo. Então, por que eu vou lá, né?
Ou então, se eu tenho problema com bebida, não, eu vou num bar com os meus amigos da faculdade, mas eu não vou beber, porque não, agora eu estou em jejum e tal, e aí eu vou ficar bem. Tipo, cara, não vai, entendeu? Você não precisa disso, você não precisa ficar se colocando em situações de risco. Nós não somos o cordeiro perfeito, né? A gente tem as nossas mazelas, as nossas brechas. Então, se você entende qual é a sua fraqueza, você consegue evitar de se colocar em situações de perigo. Então é importante também, né, para que o foco não seja perdido, para que você não saia da linha do seu chamado, você tenha o entendimento de Deus, qual é a sua fraqueza, né? Como eu falei, todos nós temos. Um outro lugar que ele não perdeu o foco. A gente falou que Jesus não perdeu o foco nas dificuldades, então ele não perdeu o foco durante a tentação no deserto, e ele não perdeu o foco quando ele estava na cruz. Cara, imagina, assim, Jesus já sabia por tudo que ele ia passar. A gente sabe que ele tinha pleno entendimento de tudo que ele ia passar. Mas, quando você está sentindo a dor, é diferente, né? Então, falam que a morte por crucificação é uma das mais doloridas que tem, porque ela demora, né? E a forma como você morre é sofrida, né? Então você perde o ar e tal, um negócio bem... E aí você imagina que ele era o Todo-Poderoso, ele poderia simplesmente descer dali. Tipo, descer dali e falar, acabou a brincadeira, não, chega, tá doendo demais. Mas não, né? Em todo momento, até ali em cima da cruz, ele glorificou a Deus e ele entregou a Deus. E ali, em cima da cruz, ele foi exemplo para alguém, né? Porque a gente sabe ali as duas pessoas que estavam sendo crucificadas com ele. Um aceitou a Jesus, o outro não, né? Então, mesmo na maior dificuldade que ele teve e no momento onde ele estava cumprindo o chamado dele, até ali ele tinha a opção de não seguir, de perder o foco. E ele não perdeu. Ele não perdeu o foco. Mais um ponto e o último ponto para a gente encerrar. Jesus não perdeu o foco na glória. Porque é gostoso você ter o seu ego massageado, assim, né? Você vê que você vai lá, você fala, e as pessoas entendem, e as pessoas te seguem, né? Então vocês vão ler no Novo Testamento que na maioria das vezes que Jesus estava caminhando, cara, eram multidões e multidões atrás dele. Eram multidões, era desde a mulher do fluxo de sangue que, cara, mal conseguia chegar perto dele, conseguiu só puxar na capa. Até Zaqueu, que subiu lá na árvore, tipo, cara, de longe ficou lá tal, porque tinha muita gente. Então, assim, tinha muita gente. E Jesus poderia simplesmente falar, cara, eu sou muito top, eu sou muito bom, né, no que eu faço. Eu sou muito bom aqui e eu acho que eu vou influenciar as pessoas assim. E ele poderia perder o foco do chamado dele, né? Porque, querendo ou não, ele era uma pessoa jovem ainda, né? Ele estava lá 30 e poucos anos, 33 anos. Há controvérsias, mas por volta de. E então no auge da forma física, né, igual eu, 32, tipo, no auge, e ele não perdeu o foco. Ele não perdeu o foco, ele se manteve firme ali, ele fez o que ele tinha que fazer e o mais importante, ele criou o legado, ensinou os discípulos, falou para os discípulos o que eles deveriam fazer e os discípulos seguiram. Seguiram fazendo, seguiram cumprindo a palavra dele. E a gente? Como a gente trata isso? Eu falo que, cara, é difícil mesmo, porque às vezes a gente, principalmente no trabalho, quando vocês começarem, quem já está sabe, quem não está ainda, quando vocês começarem, na faculdade eu entendo que assim, normalmente, né, eu assim, que não era uma pessoa de só 10 e tal, até o terceiro colegial era só 10. Eu ia muito bem e tal, cheguei na faculdade e
aí o ego baixou bastante. Mas, então na faculdade, tipo, às vezes você vai mal bem numa matéria, aí a outra você estuda pra caramba, tal, não sei o quê. Engenharia tem muito disso, tipo, cara, é um exercício na prova valendo 10. E aí você erra a letra A, pronto, tirou 0. Porque é tudo uma coisa amarrada na outra, tal. E aí vai lá embaixo, entendeu? Já no trabalho não, no trabalho a coisa é um pouco mais constante. Então, na empresa que eu trabalho, tem muito negócio de, tipo, quando você faz avaliação no final do ano, tem um negócio lá que chama... É em inglês o termo, tá, gente? Mas é só porque lá eles mantêm tudo em inglês. Chama Nine Box. E aí você é posicionado lá. Então tem lá High Potential, Talent, não sei o que e tal. Cara, a gente vê lá as pessoas, como elas ficam quando elas são posicionadas como Talent, que é muito bom e tal. Muda totalmente. O que a pessoa era, ela já não é mais, tipo, ela já quer ser o chefe, ela já é melhor que o chefe dela, ela já é melhor que o diretor da empresa, ela tinha que ser o presidente e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Na nossa vida, a gente vai ser muito reconhecido muitas vezes, né? E outras vezes não. Mas a gente tem que tomar cuidado, tanto quando a gente é muito reconhecido, quando você é colocado numa posição de destaque, quando você é o talent da área que você está trabalhando, cuidado também, porque isso pode desviar o seu foco. Isso pode desviar o seu foco como? Você não vai se esforçar mais como antes? Não, cara, já sou um talent, não precisa de mais nada. Ou então, você vai começar a pisar nas pessoas. Cara, você sabe quem você está falando? Eu sou um talent, não é qualquer pessoa. Por que você me mandou um e-mail se você está falando com o talent? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas coisas. Não só quando a gente é muito exaltado, e também o contrário, quando a gente não é exaltado. Porque também pode fazer com que você perca o foco. Que aí é mais na questão da dificuldade. Então, seja na glória ou seja na dificuldade, a gente tem que manter em linha o foco no nosso chamado. E aí a gente viu que Jesus, durante toda a vida dele, quem não está lendo o PLB, eu aconselho começar a ler pelo menos o Novo Testamento, que cara, como a Isa falou, é sensacional. Principalmente esse começo dos evangelhos, assim, tipo, quem nunca leu os evangelhos, pelo menos, é muito bom. Vocês vão ver que as histórias se repetem e tal, mas é interessante, é legal você ver como um explica numa linha, outro explica numa linha um pouquinho diferente. Um conta uma parte aqui, outra não conta. Um fala a genealogia, outro fala como que Maria engravidou, né? Um mostra que Jesus era primo de João Batista, outro não fala nada. Enfim, né? Tem uma série de coisas que os evangelhos um complementa o outro, que é muito importante para a gente saber. É muito importante a gente ver como ser extraordinário como Jesus, né? Como ter foco como Jesus, né? A gente vai trazer outras áreas da vida de Jesus onde ele foi extraordinário, mas eu acho que você ser um ser humano perfeito, né, sem pecados, sem erros, você ter a possibilidade de fazer aquilo que você quiser e você escolher morrer por aqueles que você nem conhece ou por aqueles que, nem mereciam, sabe? Então, como que a gente faz para ter um foco desse? Né? Como que a gente busca isso naquilo que a gente determinou para a nossa vida? Seja na sua área de estudo, seja na sua área profissional e principalmente na ministerial. Né? O que será que Deus tem como propósito para mim? Muitas vezes a gente não vê isso, né? A gente fala, não, acho que Deus não tem muita coisa para mim, assim, acho que tá bom aqui só eu ali escutar e tal. Mas, cara, todos nós aqui temos uma rede de influência, a gente tem pessoas que estão na nossa volta. A gente tem pessoas que a gente pode influenciar. Então, Jesus ele tinha uma obra gigantesca para fazer, só que a preocupação dele qual que era? Eram as pessoas que iam vir até ele. Né? Então, essas pessoas elas vão vir até vocês também, durante o processo de vocês cumprirem o chamado de vocês. Então que vocês consigam, nesse momento, fazer a diferença sobre elas. Amém?